Sim, senhor. Tudo bem. Isso está ligado? Ah, sim, acho que está. Tudo bem, meu nome é Blake. Cuidado, pessoal. O mestre está aqui. Liberdade de expressão, se não gostar, dane-se. Por que não? Venha ao microfone. Venha ao microfone. Venha ao microfone. Não, vamos, venha ao microfone. Já que você é tão inteligente, mostre ao mundo o quão inteligente você é. Nós lhe daremos nosso microfone, não sua buzina. Então venha. Então, agora sabemos que você é um narcisista descarado que precisa de atenção o tempo todo para furar a fila. Diga-nos o que é tão urgente que você precisou nos interromper antes que ele pudesse sequer falar. Vamos falar sobre as 200 pessoas deportadas sem o devido processo para El Salvador. Não sei se você viu esta manhã, mas um cidadão dos Estados Unidos foi realmente deportado. Não era um cidadão americano. Isso não está correto. Não é um cidadão americano. Foi realmente... vamos lá. Não, era alguém que estava morando aqui. Sim, não era um cidadão americano. Ei, esse cara somente, ele tipo, não. Ei, não. Você quer ter um debate, mas você não. Não era um cidadão americano, em primeiro lugar. Você quer ter um debate, mas você realmente não debate, não há nada. Ok, então. Já temos um microfone. Cite 2 vezes. Cite 2 vezes onde? Você me mostra que está perdendo sem me dizer que está perdendo. O quê? Então você vai apenas mentir? Bem, em primeiro lugar, ele não é um cidadão americano. Ele estava morando aqui há um tempo. Ele fazia parte da MS-13. Responda sim ou não. Membros de uma organização terrorista deveriam poder permanecer nos Estados Unidos, depois de terem assassinado, estuprado e atacado americanos. Obviamente não. Então deportamos essas pessoas de volta para seu país. Foi o que eles fizeram. A quinta emenda não se aplica a cidadãos estrangeiros. Eles estão aqui ilegalmente? Não. É apenas para cidadãos americanos. Isso é uma mentira. Ele é um mentiroso, então não pode debater. Ele só mente. Ok, você já praguejou umas 3 vezes. Vamos nos acalmar um pouco. Bem, quero dizer, você pode dizer o que quiser se quiser se ridicularizar. Mas temos crianças de 10 e 11 anos aqui, então podemos ter um pouco de decência. Tanto faz. Você não se importa. Você é um típico esquerdista porque só se importa consigo mesmo, não com as outras pessoas. Quem disse que eu era um esquerdista? Bem, é muito claro pela sua forma de agir. Deixe-me fazer uma pergunta. Deveríamos poder deportar terroristas que estão aqui nos Estados Unidos? Com o devido processo. E nós lhes demos o devido processo. Qual foi o devido processo? Eles faziam parte da MS-13. Era muito claro. E agora eles estão em uma prisão salvadorenha. Isso literalmente não é verdade. Além disso, por que eles simplesmente não seriam deportados? Por que seriam enviados para uma prisão? Bem, deportados para uma prisão. A propósito, muitas dessas pessoas já estavam em prisões por crimes que cometeram contra os Estados Unidos da América. Então, temos o direito de decidir quem está no interior dos Estados Unidos? Sim. Ok, então qual é o seu grande desacordo? Chama-se devido processo. Novamente, o devido processo, se cada um deles tivesse seu próprio julgamento e sua própria data. Eles não tiveram um julgamento. Se tivessem, levaríamos 10 anos para deportar cerca de 200 pessoas. Temos um direito constitucional sob a Lei de Invasores Alienígenas de 1798 para poder repelir. Não estamos em guerra. Bem, espere. Estamos em guerra. Fomos invadidos por 10 milhões de pessoas nos últimos 4 anos. Na verdade, isso não está correto. O Congresso nunca declarou guerra contra o Iraque. Nós nunca declaramos guerra contra o Afeganistão. Nós, de fato, nunca tivemos uma declaração oficial de guerra contra o Vietnã. Bem, todo mundo sabe que a América comete crimes de guerra todos os dias. Ok, essa é uma questão separada. E apoia Israel cometendo genocídio. Vamos manter o foco. Quem é o comandante em chefe? Donald Trump? Sim, então, graças a Deus. Então, se o comandante em chefe rotula uma invasão, é uma invasão. Então, quando a Venezuela abre suas prisões e envia ladrões e pessoas violentas para o interior dos Estados Unidos, temos o direito, temos a prova de que o governo venezuelano foi descoberto por um estudo bipartidário do Congresso que eles têm enviado o pior de seus cidadãos para o nosso país para aumentar o crime, para matar pessoas como Lake e Riley, para entrar em nossas comunidades.
Temos a oportunidade e a capacidade, com base nas leis do país, de dizer que esta é uma invasão de um país estrangeiro e estamos repelindo-a. E a propósito, como não é uma invasão quando 10 milhões de pessoas entram em seu país sem serem convidadas? Ok, então deixe-me perguntar, o que é uma invasão? O que é uma invasão? Eu chamaria uma invasão similar a Israel tomando Gaza. Espere, isso é uma invasão. Espere, não. Me dê uma definição, tipo de livro didático. Use ou defina o termo. É um conflito militar. Ok, então o que você quer dizer é quando eles vêm com armas e são todos homens em idade militar e eles entram no interior dos Estados Unidos e estão sendo incitados por um governo ou um cartel, como isso não é uma invasão? Ele não é um rei. Não. Responda à pergunta. Eu nunca disse que ele era um rei. Ele é um presidente devidamente eleito. Então não é uma invasão? Não. Chama-se imigração ilegal e você resolve isso através do devido processo. Não é uma invasão. Então, em que ponto isso se tornaria uma invasão? Provavelmente quando eles derrubarem a fronteira e realmente entrarem com veículos militares. Sim, não teríamos ideia de como isso seria, certo? Não, nós sabemos como seria. É o que está acontecendo em Israel e Gaza agora. Ok, mas essa é uma questão totalmente separada, sobre a qual terei prazer em conversar com você. É um exemplo perfeito de uma invasão. Não. Como não é? Eu realmente concordo que Israel invadiu Gaza. Eu concordo. Ok, porque eles estão usando equipamento militar sofisticado, como o cartel venezuelano e os cartéis de drogas de Sinaloa. Não, eles estão sendo financiados pelos Estados Unidos. Segundo, é planejado por governos. Terceiro, e o mais importante, você acha que 10 milhões de pessoas que entraram neste país desde que Joe Biden era presidente, isso foi bom para a América? Para ser claro, não acho que você esteja aqui para realmente ter um debate, porque claramente você nunca muda de ideia. Não. Eu realmente não estou aqui para debater com você. Eu te fiz 5 ou 6 perguntas e você não respondeu. Você é uma pessoa de má fé. Sim, você me interrompeu. Ei, você condena Elon Musk fazendo saudações nazistas? Então. Você condena? É simples. É muito simples. Não foi uma saudação nazista. Então faça. Eu já fiz isso várias vezes. Não, deixe-me interrompê-lo. Essa é uma pergunta e um argumento de má fé. Você acabou de fazer uma saudação nazista. Você é um nazista, não consigo acreditar. Nazista. Tirem este nazista do nosso campus. Um nazista bate com ele no peito, como Elon Musk fez. Que tal isto? Você e eu sabemos que Elon Musk não é um nazista. É uma coisa tão ridícula e absurda de se dizer. Em vez disso, você está com raiva. Então, por que estamos usando a polícia americana para proteger suas concessionárias? Espere um segundo. Se qualquer propriedade privada for incendiada, sua casa ou um campus universitário. Porque a pessoa mais rica do mundo precisa do nosso dinheiro para proteger sua propriedade. Espere um segundo. Se concessionárias ou se propriedade privada for ameaçada por uma multidão, esse é o papel da polícia proteger a propriedade privada. Seja um Wendy's sendo queimado pelo Black Lives Matter ou uma concessionária Tesla sendo queimada por pessoas com raiva como você. A polícia deve proteger a propriedade privada de bandos, multidões e hordas de pessoas que nunca construiriam algo por si mesmas, mas querem destruir a propriedade de outros. A primeira e última causa do governo é proteger os direitos de propriedade privada. Esse é um bom papel da Força Policial dos Estados Unidos, ou do FBI, ou da UATF. Há muitos casos da polícia protegendo as concessionárias antes mesmo de uma multidão estar lá. Espere, preventivo. Você acha que é um bom uso do dinheiro do contribuinte? Centenas de Teslas. Espere um segundo. Não é apenas propriedade de bilionários. Ele emprega bem mais de 100 mil pessoas. As ações da Tesla são detidas por professores em todo o país. Está caindo, não por causa dos americanos, mas por causa da Europa. Você quer que caia? Absolutamente. Veja, essa é uma visão de mundo doentia e distorcida. Chama-se, pode ser o quê? Você quer que as ações da Target caiam sempre que eles tiverem uma bandeira LGBT em suas ações? Espere um segundo. Primeiro de tudo, a Target realmente não produz nada. Deixe-me explicar. A Target realmente não produz nada. Ah, que bom. Obrigado. Então a Target realmente não produz nada neste país. Essa é uma questão separada. Você está dizendo a mesma coisa sobre as concessionárias. Eles não fazem nada. Eles apenas guardam os carros. Permita-me terminar. Você entende que todas as concessionárias Tesla são de propriedade da Tesla e são fabricadas na América e projetadas por americanos e são feitas na América. Não são todas feitas na América. Espere um segundo. A maioria dos Teslas são feitos na América. Então, o que você está torcendo é pelo desenraizamento e desemprego de americanos.
E isso volta ao meu ponto, que é que, desde você me interrompendo até vindo ao microfone, você é um agitador ou um esquerdista que nunca seria capaz de construir algo por si mesmo. Eu trabalho em construção e tenho trabalhado desde os 14 anos. Você não está trabalhando hoje, e é um dia de semana. Na verdade, eu tirei folga do trabalho e é horário de almoço. Mas deixe-me concluir meu ponto. Isso não é um trabalho. Você chama isso de trabalho? Sim, e é terça-feira. Comecei ontem. Permita-me concluir meu ponto, pois sei que é mais fácil interromper, repreender e insultar. Sabe o que é difícil? Ir e realmente construir uma empresa como a Tesla ou a SpaceX. Que tal você dizer obrigado? Por Elon Musk resgatar aqueles astronautas que foram abandonados por Joe Biden. Você pode dizer obrigado, Elon Musk, por resgatar os astronautas? Você pode dizer isso? Eu agradeço a Elon Musk por... Pegar uma motosserra no serviço de parques nacionais, vários serviços. Você não é um Eagle Scout? O que você teria a dizer? Você sequer se formou na faculdade? Não, na verdade eu não fui para a faculdade. Consegui ter bastante sucesso sem um diploma universitário de 4 anos. Sim, eu não fui para a faculdade. Venha para uma faculdade e haja como se você soubesse mais do que todo mundo. Vamos debater currículos ou ideias. Ideias. Porque se você quiser, espere. Apenas vamos desfinanciar todos os principais programas. Você quer debater currículos ou ideias. Porque se você quiser argumentar com autoridade, como se você fosse, de alguma forma, mais inteligente do que eu, porque você tem um diploma universitário de 4 anos sem sentido, ou temos que dizer quem está realmente certo ou errado. Você está cometendo uma falácia lógica ao fazer isso. Você acha que é sem sentido ter um diploma em engenharia de construção? Honestamente, a maioria dos diplomas universitários são em grande parte sem sentido. Sim, a maioria dos diplomas universitários são sem sentido. E a maioria de vocês está sendo totalmente enganada por estar aqui. Agora deixe-me concluir o ponto. Então ser educado é uma farsa. Na maioria das vezes, em primeiro lugar, nem sempre é uma educação. E você é a prova perfeita de que realmente não foi educado. Você é hiper hostil. Você não tem humildade. Você tem muito pouca sabedoria sobre como o mundo funciona. E você vem e quer tanto ser reconhecido e notado, você veio com sua própria buzina. Sim. Para furar a fila de alguém que esperou pacientemente para fazer a primeira pergunta. O que você realmente aprendeu nesta instituição? Exceto que você é o centro do mundo e todos devem ouvi-lo. Na verdade, existe um Deus e você não é ele. E em vez de... Você vai para países ou para as universidades e agita as pessoas para... para este cenário exato. Eu fico aqui e faço perguntas. Você é o agitador, não eu. Você diz, prove que estou errado. Correto. Isso é liberdade de expressão. Mas como você está tendo que... Isso é liberdade de expressão. Sim. E ainda assim você está chateado com isso. Bem, não. Pela forma como você se comportou, obviamente você tem o direito de fazê-lo. Você acha que é liberdade de expressão quando estudantes universitários protestam contra? Israel cometendo crimes em Gaza e sendo presos em Sinta, Louisiana? Bem, depende. Se eles invadem uma biblioteca e são violentos com outros estudantes, então nem tanto. E os pacíficos? Depende de cada caso, mas os alunos querem outra pergunta. Eu concordo com eles porque você incorpora o pior desta geração, que é e... Você está se olhando no espelho? E eu me olho no espelho. Sabe o que vejo? Vejo um pecador que não agiria como você, que está constantemente interrompendo alguém e que quer sempre ser... Sabe, o centro da conversa hiper-narcisista. É o que eu penso. Acho que você está agindo de má fé. Cite 2 vezes em que você mudou de ideia por causa do debate. Na verdade, eu mudei de ideia muitas vezes. Dê 2 exemplos. Na verdade, eu costumava ser contra a pena de morte, e agora sou a favor da pena de morte. Eu costumava ser mais libertário em relação às drogas, e agora sou menos libertário em relação às drogas. Sou muito contra o aborto. Você é contra o aborto, mesmo em caso de estupro? Sim, está correto. Uau, senhoras. Escutem. Se vocês forem estupradas, terão que ter um maldito bebê. Ok, mas vamos perguntar a você. Posso fazer uma pergunta? Se eu tivesse um ultrassom de um bebê concebido em, ou um ultrassom de um bebê concebido em um relacionamento amoroso, qual é qual? Não importa. Não, porque os direitos humanos não param com base no método de concepção. Os direitos humanos são aplicados. Na verdade, você sabia? Então estupradores têm mais direitos do que uma mulher. Bem, Na verdade, você sabe que tem alguém nesta plateia. você sabe que há alguém nesta plateia que foi concebido em... Você pode me dizer quem é? Não importa. Não, diga-me quem é, por quê? Não importa. Por quê? O que isso significa? Porque o que importa é que os bebês concebidos não recebam menos direitos humanos apenas porque foram concebidos de uma forma desagradável, feia e maligna. Os direitos humanos se aplicam a todos. Você está falando de uma pessoa versus um feto não nascido.
Ah, então qual é a diferença entre um bebê não nascido e uma pessoa? Qual é a diferença moral? Bem, um está vivendo e respirando. Bem, como o bebê não está vivendo no útero? Ele tem batimentos cardíacos, batimento cardíaco. Ele não viveria sem a mulher. Espere, mas meu bebê de 6 meses não vai viver sem minha mãe. Não vai caçar e coletar por si mesmo. Meu bebê de 10 meses não vai caçar e coletar por si mesmo. Então, como isso é diferente de um bebê de 2 meses no útero? Não importa. Bem, espere. Responda à pergunta. Responda à pergunta. Você usou um argumento de grau de dependência? O problema é que você acha que as mulheres têm mais direitos do que as mulheres que foram estupradas. Todos os seres humanos têm direitos porque são feitos à imagem de Deus e todo ser humano tem direito à vida, e não o direito de ser exterminado ou extinto, apenas porque. Todos os seres humanos têm direito à vida. Você acabou de dizer que é a favor da pena de morte. Do que diabos você está falando? Ok, então tudo bem, então deixe-me. Não pode ser os dois. Sim, pode, então. Uau, ok, alguns são mais importantes do que outros, é isso que você está dizendo. O que a pessoa que estava no corredor da morte fez para receber essa punição? Depende do crime. Eles mataram alguém. Então, se você matar alguém, sua vida deveria ser tirada. Isso não é verdade. Depende do crime. Espere um segundo, me mostre um exemplo de alguém que recebeu a pena de morte na América. Me sobrecarregue com a responsabilidade de educá-lo. Me mostre um exemplo de alguém que recebeu a pena de morte na América nos últimos 30 anos que não cometeu um crime capital. Isso não existe. Portanto, um bebê no útero não matou ninguém. Alguém no corredor da morte matou alguém. Você é inteligente ou educado o suficiente para ver a diferença entre um bebê no útero que não fez nada de errado ou alguém que invadiu uma escola? Você vê a diferença moral? Mulheres tendo controle sobre seus próprios corpos, essa é a questão. Eu concordo. Então, eu realmente concordo. De fato. Eu concordo tanto que os não nascidos, especialmente. Sim, especialmente quando você é. Eu concordo tanto que meninas não nascidas no útero não devem ser mortas, porque seus corpos também devem ser respeitados. Se não é seu DNA, não é sua escolha. Se não é seu DNA, não é sua escolha. Obrigado pelo seu tempo e espero que você aprenda algo durante sua longa jornada. Dane-se. Obrigado. Este cara é todo maiúsculo e minúsculo. Obrigado. Então, quem vocês acham que ganhou, o narcisista ou eu? Quem vocês acham? Quem é o que está cercado de pessoas? Você não tem uma permissão. Você não tem uma permissão para esse viva voz. Charlie não gosta de liberdade de expressão. É isso. Ele cortou meu microfone porque não gosta de liberdade de expressão. Você não tem permissão para isso. Se quiser falar, terá que conseguir uma permissão. Não preciso de permissão. Chama-se liberdade de expressão. Na verdade, você tem o direito de falar, mas nós, como organização, temos uma licença para usar amplificação com base no código da universidade, porque você não preencheu a papelada. Você acabou de receber o microfone. Está tudo bem. Senhor, por favor, venha ao microfone. Por favor, faça a próxima pergunta. Por favor, faça a próxima pergunta. Onde está Wyatt? Precisamos de Wyatt. Precisamos de Wyatt? Faça a próxima pergunta. Tudo bem. Tudo bem. Agora que vou iniciar. Posso apenas dizer que isso é uma imagem perfeita do Partido Democrata petulante que representa tudo de errado com este país. Sim, senhor. Qual é a sua pergunta? Tudo bem. Então, basicamente, estou aqui por uma coisa. Eu sou basicamente o oposto do espectro dele. Eu sou a favor de uma abolição total do aborto em nível federal. Então, de qualquer forma, na minha opinião, você sabe, nossos bonés dizem Make America Great Again. Mas acho que é impossível ser grande, a menos que sejamos bons primeiro. E como podemos ser bons se continuamos a deixar o sangue de crianças inocentes continuar a ser derramado nos Estados Unidos? Charlie, você já disse isso antes. Você é um cristão que acredita que Jesus é o Messias e que você acredita que somos valiosos desde a concepção porque somos feitos à imagem de Deus, certo? Então, o que me assusta especialmente é quando olhamos para os cananeus quando eles estavam sacrificando seus filhos a Moloque e Deus destruiu sua civilização por isso. Essa foi uma das maiores razões pelas quais ele o fez. E o que me assusta é que na era moderna nos tornamos complacentes com a decisão de Dobbs de devolver a regulação do aborto aos estados.
E não há nenhuma espécie de repercussão em todos os Estados Unidos atualmente, em todos os estados, por fazer um aborto em outro estado ou encomendar pílulas online. Não há nada que o impeça, e realmente não tratamos o aborto como assassinato, como acreditamos que deveria ser. Então acho que minha pergunta para você é, como você se sentiria em relação a uma proibição federal completa do aborto ou a um aborto federal? Sim, quero dizer, eu adoraria chegar a esse ponto, o corpo político tem que exigir e querer isso. E há certos estados que ainda não conseguiram aprovar isso em nível estadual. E então o presidente Trump tem sido um presidente pró-vida fenomenal. Ele não é tão pró-vida quanto eu. E acho que precisamos entender que somos incrementais na luta pela vida e na luta contra o aborto. Mas a luta precisa acontecer menos em nossa política neste ponto. E eu encorajo a todos, não exijam do presidente Trump um padrão que vocês não exigirão do seu pastor local. Toda igreja local precisa se manifestar. Toda igreja local precisa se manifestar sobre o crime do aborto. E toda igreja local precisa se manifestar sobre por que os cristãos precisam se envolver nessa luta. E assim, é um crime moral contra nosso próprio país ter mais de 1 milhão de abortos a cada ano. A Bíblia menciona explicitamente que a vida começa no útero. Salmo 139, eu te formei enquanto estavas no ventre. De fato, existe uma palavra grega chamada brephos, que significa bebê, e é usada de forma intercambiável, desde quando João Batista saltou no ventre de Isabel, até quando Jesus era um bebê em Lucas 2, na manjedoura. As escrituras não fazem distinção alguma sobre o valor moral de um bebê totalmente nascido na manjedoura versus um bebê no ventre ou no útero. As escrituras não fazem distinção alguma. E assim, nós, como cristãos, devemos reconhecer e perceber que é nossa obrigação nos levantar contra o massacre e a matança dos menores da sociedade. Porque se não conseguirmos lutar pelos pequenos seres humanos, como lutaremos pelos grandes seres humanos? Muito obrigado pela sua pergunta e eu realmente aprecio. Obrigado. Olá a todos, muito obrigado por assistir. Em primeiro lugar, certifiquem-se de se inscrever em nosso canal do YouTube e ativem o sininho. Isso nos ajuda muito. E adoramos quando vocês deixam comentários, compartilham esses vídeos com seus amigos. Também se envolvam com a Turning Point USA em tpusa.com. Teremos nossa Student Action Summit neste verão. Temos nossa Young Women's Leadership Summit, todos os maiores e mais incríveis eventos do verão em tpusa.com. Isso é tpusa.com. Novamente, cliquem em inscrever, ativem o sininho. Obrigado por assistir.